Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal do Dois ou Mais, tudo bem? Hoje é sábado de Aleluia, sábado santo, um dia onde a gente reflete já sobre a ressurreição de Jesus, por mais que amanhã, que é o domingo de Páscoa, hoje nós já temos o evangelho da chegada de alguns discípulos e de Maria Madalena até o túmulo de Jesus. A descoberta de que Jesus não está mais ali, que o corpo dele já não está mais presente, que o corpo dele já não está ali mais inanimado, já não está mais sem vida, já não está mais envolto aquelas faixas. Muito pelo contrário, as faixas elas estão colocadinhas do lado ali, bem dobradinhas, mas o corpo de Jesus não está. E aí o evangelho de hoje traz essa reflexão, né, sobre essa ressurreição de Jesus e o momento que os discípulos começam a perceber que o mestre voltou. Sim, a partir do sábado de Aleluia a gente já começa a comemorar isso dentro da liturgia. Mas a gente gosta muito de refletir aqui sobre um contraponto da passagem, né? As pessoas gostam de participar do canal porque eu sempre vou atrás de algo que está escondido na passagem, mas que traz uma formação espiritual muito legal para nós, tá? E o que é esse ponto que eu queria dizer? Neste evangelho, que está escrito agora, em ano de 2026, que a gente está fazendo Mateus 28, fala que assim que ela vê Jesus, ela já sabe que é Jesus, Jesus já se apresenta, né, quando Jesus também se apresenta para os discípulos. Mas esse mesmo evangelho, essa mesma passagem, ela está descrita em 3 evangelhos diferentes. Está em Mateus 28, Lucas 24 e em João 20. O que é a diferença entre eles? Os 4 evangelistas, eles têm nomenclaturas diferentes. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são ditos como sinóticos, tá? E o evangelho de João é o evangelho canônico. O que é a diferença desse nome, tá? Sinótico significa sinópticos, ou seja, enxergado junto, visto junto. Ou seja, a linguagem dos 3 primeiros evangelistas, ela é muito semelhante, tá? Como se fosse uma linguagem um pouco mais humana. E a linguagem de São João, que é uma linguagem canônica, uma linguagem mais pontual, realmente ela é um pouco mais profunda por alguns motivos muito específicos, tá? Nessa passagem, quando diz que os discípulos foram até o túmulo, mas João chegou antes, é porque ele era muito mais jovem do que os outros discípulos. João, eu acredito que era o discípulo mais jovem de todos os discípulos. E todos os evangelhos foram sendo escritos. São João só foi escrever algo depois de mais de 30 anos que ele estava ali na presença de Jesus. E tem alguns evangelhos, principalmente ali o Apocalipse, ele só foi escrever no ápice da sua velhice, lá depois de 40, 50 anos que ele esteve ali na presença de Jesus. Isso para dizer que, antes de São João escrever qualquer coisa sobre Jesus, sobre as passagens, ele teve muito mais tempo para discernir, para digerir, para se recordar. Por isso que ele é destacado um pouco diferente do que é destacado com os outros discípulos. E aqui, né, por mais que o evangelho de hoje é Mateus 28, eu queria te convidar também a ler esse evangelho lá no livro de João, capítulo 20, tá? Mais ou menos ali pelo versículo 15, acontece uma coisa muito curiosa, que é Jesus, depois que ele ressuscita, ele não é reconhecido pelas pessoas, tá? Como assim? Ninguém olha para ele e sabe que é Jesus. Demoram um pouco até acreditar nisso. Por exemplo, neste evangelho, quando Maria encontra Jesus, ela pensa que é o jardineiro, que está ali do lado de fora de onde Jesus tinha sido colocado, e ela chega até a perguntar: me diz, se você tirou o mestre dali, me diz onde você colocou. Então, depois de algum diálogo, aí ela entende que ele é o mestre, e parece que os olhos dela se abrem, tá? Logo em seguida, depois dessa passagem de João, começam também os discípulos de Emaús descerem para Emaús conversando. Jesus se aproxima de novo deles, mas ninguém reconhece Jesus. Isso aqui, galera, a gente está falando de pessoas que conviveram anos com Jesus, viram ele em várias fases, vários jeitos, e depois da sua ressurreição não reconheceram. Também quando Jesus vai até a praia e os discípulos estão pescando, né? Até que é uma passagem famosa que fala que quando Pedro vê ele lá na praia, se joga no mar e ele vem para perto de Jesus, né, com vergonha. A primeira instância, quando eles veem aquele homem e ele pede para jogar a rede, eles não sabiam que era Jesus. Ou seja, várias passagens depois da ressurreição de Jesus, pessoas que conheciam Jesus, que conviveram com Jesus,
não reconheceram ele. Por que isso acontece, galera? Eu acredito que seja por conta de um motivo muito proposital, que é o seguinte: a partir da ascensão de Jesus, quem fica presente é a terceira figura da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós percebemos que Deus está em todos os lugares, agindo o tempo inteiro. Então, nestas passagens onde as pessoas não reconhecem Jesus, eu já acredito ser uma prefiguração de um período onde nós deveríamos enxergar Jesus em todas as pessoas. Onde nós deveríamos aprender que Jesus não estará mais ali físico de carne e osso, porém eu posso encontrar ele em vários lugares. No sacerdote, no irmão, no amigo. Porque, como eu sempre puxo sardinha para esse lado, né, que é o nome do canal, que onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ali ele está. Então, de fato, se eu estou com outra pessoa para evangelizar, se eu estou em nome de Deus, se eu estou em nome de Jesus, eu com certeza tenho a presença de Jesus ali comigo. Então, Jesus ele começa a se apresentar através das pessoas. Como se isso não bastasse, ele já tinha avisado isso. Um pouco lá atrás, quando ele é interrogado, ele fala que quando nós cumprimos a nossa vida, nós vamos chegar lá no céu e o que vai ser nos apresentado é: tive fome, deu-me de comer, tive sede, deu-me de beber, tive nu, me destes de vestir. O próprio Jesus revelou, alguns capítulos atrás, que no nosso julgamento era isso que ia ser questionado. E aí aqueles discípulos que estão por ali até questionam, falam: mas Jesus, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, sem roupa? E aí Jesus revela que quando nós fizemos isso para qualquer pessoa, qualquer um dos pequeninos, foi para ele mesmo que nós fizemos. Então sim, hoje nós estamos refletindo a ressurreição de Cristo. Mas além disso, nós já sabemos, você já sabe que Cristo ressuscitou e eu também. Mas além disso, o que o Evangelho quer nos trazer é que, a partir de agora, que Jesus morre, ressuscita e daqui a pouco ele vai ascender ao céu, ele permanece presente aqui através das pessoas com o agir do Espírito Santo. Então o questionamento é: se eu visse Jesus ressuscitado, como é que eu ia agir com ele? Legal, isso é fácil de ter discernimento. Agora o segundo ponto: por que quando eu vejo as pessoas no meu dia a dia, que são o próprio Cristo ressuscitado, por que eu não ajo dessa forma com eles? Com amor, com benevolência, com carinho, com mansidão, com apreço, com caridade, com paciência? Pois é. Às vezes a gente se apega tanto à liturgia, vive uma boa quaresma, vive uma boa Semana Santa, mas esquece que Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Então precisamos amar o próximo, porque é ali que Jesus está habitando. Amém? Então que no dia de hoje, nesse sábado de aleluia, nós possamos dar glória, dar graças, mas entender que o nosso irmão que está próximo de nós precisa também ser reconhecido como casa de Deus. E assim nós vemos todas as pessoas diferentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.